Uma companhia de frescos como a nossa, uma companhia que tem na sua essência a venda de produtos frescos, há uma coisa que é fundamental para ser fresco: tem que estar perto. E não há nada melhor que nós também sermos um player nessa área. Que o agrobusiness nós poderíamos vir a fazer coisas diferentes, muito pela inovação, muito pela proteção das cadeias de abastecimento e muito pela segurança alimentar. Ou nós encontramos formas de continuar a fazer evoluir o negócio, ou mais tarde ou mais cedo teríamos que pagar um preço por não o fazer. E como nós nascemos para fazer, entramos nesse caminho. No final de 2014 estávamos a celebrar o primeiro acordo de entrada no primeiro setor, a área dos laticínios, em Porto Alegre. A missão da companhia era tornar-se independente, autónoma e, portanto, o foco estava claramente por ir por esta via, ou seja, fazer a verticalização do negócio. O nosso processo vai do prado ao copo, ao prato, ao pão, porque temos vários produtos lácteos, portanto temos desde o leite à manteiga, às natas e, portanto, abrangemos aqui um grande processo e por isso contamos também com toda a equipa para garantir que o consumidor e que as nossas famílias e que todos nós temos um produto seguro nas nossas casas. A preocupação foi de fazer logo, desde de imediato, produtos diferenciadores no mercado. E o leite que lançámos imediatamente foi o leite fresco, que é relembrando o passado do leite do dia. Nós temos a certificação não só em bem-estar animal, temos a certificação da segurança e saúde no trabalho, temos a certificação ambiental e a certificação IFS, que é a segurança e qualidade alimentar dos nossos produtos. A Best Farmer foi fundada em 2015. A primeira recepção de animais que ocorreu numa exploração que tínhamos no norte, que é Manhente, no concelho de Barcelos, e desde logo com a carne de qualidade Angus. A nossa aposta foi trazer estes animais para cá e passá-los a fazer nós, em grande escala, dando uma grande homogeneidade e qualidade ao produto. Na Best Farmer, desde o primeiro dia, que o bem-estar animal é muitíssimo importante para nós. E, portanto, nós quisemos produzir alimento e produzi-lo bem. E para nós produzir bem, uma das coisas fundamentais é o bem-estar dos nossos animais. Nós produzimos grande parte daquilo que os nossos animais comem e uma coisa que fazemos é que damos muitos subprodutos da indústria alimentar aos nossos animais. E depois, na Best Farmer, aventurámos para outras carnes de qualidade. Estamos a fazer o borrego no fundão. Nós, quando chegamos ao fundão, começamos a olhar para o potencial que havia, tínhamos muita erva e, portanto, que se calhar podíamos fazer os borregos de uma forma diferente, outra vez, em vez de dar ração e palha, fazê-los em pastoreio. E depois faltava-nos como diferenciar. Então percebemos que o caminho poderia ser o borrego biológico, que é um produto que não está explorado. E a seguir, criámos outro produto de qualidade, que é o frango da quinta. Fomos aos galinheiros tradicionais, vimos que não utilizavam antibiótico e fomos ver qual era a diferença para os galinheiros industriais de hoje em dia. Então percebemos que os frangos se adaptavam perfeitamente à lógica da Best Farmer. É sim um produto certificado em bem-estar animal e o único produzido sem antibióticos. A novidade que é os animais de raça japonesa, o Wagyu, e queremos fazer deste projeto também uma bandeira da qualidade da inovação em Portugal. Esta carne é um conceito diferente, não é para ser vendida ao quilo, é para passarmos para a grama, para comermos uma carne de alta qualidade. Se olharmos para a vacaria, produz o leite que vai para a fábrica em Porto Alegre. Nós temos essa componente também, onde estamos a modernizar
com um investimento muito significativo. A ordenha robotizada é a nossa nova sala de ordenha, que é um grande marco de inovação aqui da Best Farmers. A sala sabe perfeitamente a vaca que está a ordenhar e consegue ver, por exemplo, e é a única sala que faz isso, alterações no leite que nos dão indicação de alguma patologia do animal e automaticamente separam esse leite. Temos a área da aquacultura, onde produzimos peixe de robalo e dourada, que vai desde a Madeira, Sines e Algarve e Marrocos. Nós fomos o primeiro a instalar-nos lá, temos uma grande área de produção dedicada a nós, num ambiente, num ecossistema muito interessante, e ali beneficiamos, de facto, de condições únicas, e é isso que nos levou a estar lá. E também temos agora no salmão uma participação muito importante. Somos o maior acionista numa empresa na Noruega de produção de salmão, num conceito também muito inovador. Nós conseguimos que, após 24 horas na produção da Madeira, Algarve e Sines, em 24 horas após a captura, o peixe está no centro de distribuição e depois, em menos de 48 horas, o peixe está nas lojas pronto a ser consumido. O projeto de Vila Real de Santo António garante alterar o paradigma da aquacultura offshore em Portugal. É uma aposta clara do grupo na produção nacional, numa região que até agora não existia aquacultura, portanto dinamizar a região, criar novos postos de trabalho, criar uma nova indústria naquela área. Em 2020 iniciámos uma nova área, portanto a quarta área de atividade de Jerónimo Martins Agroalimentar. As frutas são produzidas nesta região de Ferreira do Alentejo e as frutas são uvas biológicas sem grainha, laranja e outros cítricos biológicos sem grainha e fruta de caroço, pêssegos, nectarinas e ameixas e uma variedade de mandarina tango. Eu diria que estas uvas é mesmo o topo de gama das uvas. Por uma razão simples, são uvas sem grainha, são uvas biológicas. Aquilo que a gente pretenderia era obviamente democratizar, e oxalá que a gente consiga democratizar o consumo de produtos biológicos. A ambição da área de frutas e legumes é ser um produtor com dimensão e relevância na produção de produtos de alta qualidade e, no fundo, ter um reconhecimento por parte dos consumidores. E, portanto, eu diria em 3 palavras-chave: dimensão, diferenciação e reconhecimento. A visão começa por perceber exatamente qual era a evolução dos negócios no tempo para mercados maduros. E como é que nós poderíamos marcar a diferença nesses mercados maduros nos próximos anos. O que nos levou muito a olhar para isto foi um tema que hoje está na agenda e que na altura não estava. Se chama sustentabilidade. Nós temos de ter todo o cuidado. É como tratamos as águas residuais, não podemos correr risco de contaminações, temos que garantir que estamos a fazer bem feito, é a forma como usamos a água, temos que ter garantia que somos eficientes no uso da água, que sabemos o que é que estamos a gastar. Portanto, a componente ambiental, ela faz parte do negócio. Eu orgulho-me de estar a construir um know-how interno, um conhecimento interno e principalmente das pessoas que vieram do lado do retalho para este negócio. Nós temos que ter um conhecimento enorme interno que nos vai ajudar, quer do lado da distribuição, quer do lado da produção. 10 anos depois, desde a data da sua fundação, a JMA conta hoje com cerca de 400 pessoas, distribuídas por 4 negócios e desempenhando funções tão distintas como veterinários, mergulhadores, aquacultores, técnicos de laboratório, gestores agrícolas, gestores comerciais, técnicos de manutenção e tantas outras, tão diferentes entre si, mas que em conjunto contribuem para construir para este propósito comum. 10 anos após o início desta área de produção agroalimentar, significam a construção de um caminho que eu diria que ainda agora começou. A próxima década vai ser muito desafiante para nós. Temos que pensar que
não é só no agrobusiness que temos que vir a proteger a nossa cadeia, também a área industrial. Portanto, vai ser uma grande revolução no Jerónimo Martins entre o equilíbrio do crescimento que vamos ter que fazer nas operações de retalho, porque temos que continuar a crescer, e os investimentos que vamos ter que fazer na proteção do negócio, e que passa por múltiplas áreas, não só os frescos. A maior parte das grandes cadeias que têm espírito de líderes estão a começar a trabalhar estas áreas, porque sabem que é aí que a diferença se vai fazer.